Daí, pessoal, eu sou Felipe Ascenso-Seuanes e quem é você? Quais são os tipos mais comuns de depressão, os mais corriqueiros? São perguntas essas que eu vou trazer aqui hoje e eu pretendo responder vocês, inclusive leio os comentários um a um, e eu vou falar sobre quais são esses tipos mais comuns, pelo menos que mais surgem na clínica ou nos ambulatórios de saúde, ou pelo menos da minha experiência, pelo que eu pude ter contato com isso. Solta a vinheta, produção. O que a depressão é? Sabe o desbotamento da vida? Quando as coisas perdem a cor? Ou quando, por alguma razão, parece que eu tenho menos desejos? A depressão é esse esvaziamento do desejo, esse estrangulamento. Todas as depressões, elas têm a ver com o nosso sistema nervoso, né? Em última instância, seria isso. Então, é a depressão do sistema nervoso, quando ele se deprime. E vamos focar nesses 4 principais tipos. É claro que a depressão, quando eu falo e faço essa pergunta, o que ela é, me refiro também a como a gente experiencia e descreve o fenômeno do olhar deprimido para a vida. Afinal, a depressão ela pode não ter nenhum mal, nenhuma causa necessariamente orgânica, por mais que mais de 2 anos de depressão, por exemplo, podem caracterizar um quadro que pode ter até somatizações no corpo, né? O que a gente não fala, o corpo diz. Então, o que diz a experiência depressiva, né? de um episódio depressivo? Basicamente, falaremos sobre essa depressão, sobre o que ela é, como a pessoa que está deprimida vivencia isso. Então, você que assiste esse vídeo, que já vivenciou algum momento, ou seja, num luto, ou em alguma situação de alguma perda, não necessariamente em perdas, a gente pode viver a depressão. Afinal, a depressão ela faz parte de uma homeostase do organismo. Lembrem-se que nós não aguentamos emoções fortes durante muito tempo. Alegria o tempo todo, assim, e excitação, uma hora tem o seu lugar também, dá ao seu lugar a um movimento oposto e complementar. Seria a depressão. A depressão episódica é o primeiro tipo mais comum da depressão. Ela vai surgindo e ela é um pouco diferente da tristeza. Nem toda depressão é caracterizada por uma tristeza efetiva. O que distingue uma depressão, a parte do psicodiagnóstico mais diferencial sobre a depressão e a tristeza e também a melancolia, basicamente está no desejo. A tristeza tem muitas músicas tristes, muitos livros tristes e muita coisa sobre a tristeza, né? Então ela também é um rio, ela move moinhos, né? A depressão não tanto. Então quando a gente tem um episódio depressivo, a gente para de ter prazer naquela coisa que a gente gostava tanto naquele minuto anterior, mas eu estou deprimido e não sinto prazer naquilo mais. Então, basicamente, um episódio depressivo, ele tem um prazo definido. Talvez não seja tão recorrente assim esse episódio depressivo. Justamente, ele é um episódio. Tem pessoas que passaram, às vezes, um tempo na vida sem nunca compreender a experiência da depressão, porque nunca tiveram mesmo. Sentiram a tristeza, né? Ou outras questões. Mas isso de não se sentir o protagonista da sua vida, de se sentir que você está na plateia e que tudo é igual, indiferente. Às vezes a depressão ela pode dar a sensação que o mundo está se fechando, sabe? Tem pessoas que num episódio depressivo encontram o que elas desejam, né? Então um episódio depressivo é quando isso aconteceu por uma perda, alguma coisa bem pontual na sua vida. Não teve uma longa duração. Lembrem-se que quando a gente está deprimido, pode acontecer de nós querermos nos afastar dos outros. A pessoa entra num quarto escuro, apaga as luzes, e muitas vezes o outro
que vai interagir com ela, ele abre uma fresta da janela e aí entra um fecho de luz, sabe? E esse fecho de luz, ele incomoda no começo, assim. Mas um pouquinho de luz ali já clareia toda uma escuridão, não? Vamos para o segundo tipo de depressão. Distimia, uma depressão mais recorrente, mais crônica, e às vezes a pessoa se vê assim, né? Sem desejo, sem prazer na vida, e quando isso dura mais de 2 anos, é importante ficarmos atentos, porque se for algo crônico, é importante que a pessoa busque uma ajuda, para que ela faça ela entenda se tem alguma hipótese física, orgânica, para que alguma explicação, né? E é importante a distimia ser tratada de modo bem amplo. Normalmente a distimia pode vir acompanhada de uma questão existencial, né? A pessoa ela se vê assim como um traço muito forte da personalidade. Já podemos ir para o terceiro tipo de depressão. Deixem as perguntas acerca de cada tipo nos comentários, se inscrevam no canal também, para que a gente possa fomentar esse encontro entre pensamentos, diálogos e perguntas, dúvidas genuínas sobre o assunto de saúde mental, qualidade de vida, né? O terceiro tipo, que eu quero trazer aqui e falar sobre a depressão, me chama muita atenção, e eu vou explicar um pouco sobre por que me chama a atenção. Porque a gente está muito acostumado a referir a depressão como estar preso ao passado, muitas vezes eventos presos, quase uma memória presa a algo que aconteceu e tudo mais. E nós esquecemos que o passado muda na depressão. Muda? Como muda? Aconteceu aquele evento? Bom, mas o teu olhar hoje para aquele passado já é diferente. Então, a depressão, a gente perde o contato com o novo. Sendo que a ansiedade, você tem um movimento oposto, fome de futuro, a busca por encontrar nos pensamentos uma previsão sobre o futuro, que nem existe, né? A princípio. Assim. O passado, quando ele surge, muitas vezes trazendo um transtorno que esvai o desejo, que tem a ver com a depressão, nem sempre a pessoa está triste. Às vezes, quando aparece em criança, já apareceu, ela começa a sentir uma tristeza. E aí não pode ficar triste, porque triste é feio, ou triste, sei lá, é fraqueza, por alguma razão. Aí ela aprende a encapsular essa tristeza. Ela isola aquela tristeza do ser dela, assim, dentro dela mesma. E aquilo causa uma certa angústia, um aperto. E esse aperto, ela quer que acabe logo. E aí ela fica ansiosa. Então, né? Muitas vezes a ansiedade ela vem como um mecanismo para reequilibrar a nossa parte psíquica, emocional, né? Porque tem muitas pessoas que, quando estão melhorando da depressão, elas passam por um estágio de raiva, né? Ou outras situações também, reações emocionais. Mas tem pessoas que, para não deprimirem mais, para não deprimirem mais, elas ficam ansiosas para equilibrar, sabe? E aí, quando está muito ansiosa, aí deprime. Então, às vezes isso tem uma função no sistema nervoso. Quando aparece depressão e o misto de ansiedade a partir do F41, né, do CID, a gente pode constatar nas categorias de depressão essa depressão que está intimamente relacionada a uma agitação, a uma inquietação, a uma aceleração. Pode vir de vários... ter causas diferentes, né? Daquilo que a gente olha apenas... Quando você olha um sintoma, nem sempre a causa se revela tão facilmente, né? Se tiverem mais perguntas, façam, por favor. Os comentários são muito bem-vindos. O quarto e último tipo, não o menos importante, é bem comum ter estatisticamente na população, e é tão incomum assim,
a depressão somática. Ela tem a ver com a não expressão, o não expressar. Mas só que na depressão quase que a gente não tem muito o que expressar. A tristeza pode fazer a pessoa escrever e se expressar bastante através da música, das artes do corpo e outras práticas, mas a depressão somática, ela tem a ver com uma vivência que foi resolvida por vias que não estão na origem da situação. Muitas vezes uma depressão ela pode ter uma causa neuroquímica no cérebro, pode ter alguma questão endócrina, alguma questão mesmo que precisa, se ela for somática, tiver um sintoma físico e ainda o sintoma depressivo, é bom sempre um acompanhamento multidisciplinar e que você traga a sua história de vida para os atendimentos, né? É importante psicoterapia. Por fim, já falei um pouco do que é o olhar deprimido para a vida e o olhar sobre a beleza, né? Também como é importante identificarmos a beleza, que também está nos olhos a beleza. E também como é importante a pessoa fazer e encontrar prazer nas atividades, buscar um prazer. Muitas vezes a pessoa com depressão, ela lembra muito que ela é finita, frágil, mortal e transitória, e ela lembra direto, assim, tem uma vivência bem prática, conhecimento de causa, acerca da dor e do sofrimento, e que tem a ver com essa irreversibilidade da vida, essa inalteração do como as coisas podem se suceder, assim, sabe? O peixe você faz uma sopa, mas da sopa você não faz um peixe, sabe? Sendo que a pessoa ansiosa tem uma outra atitude diante de si mesma, muitas vezes, e da vida. Gostaria de falar sobre como lidar. Então, dentro da psicologia analítica, que é uma abordagem técnico-teórico-científica que eu utilizo para atender a questão da depressão, eu também utilizo outros métodos, que são alguns exercícios existenciais, posso chamar assim. Mas dentro da psicologia junguiana, você tem que ativar um complexo arquetípico, mas não é ativar o arquétipo. O arquétipo ele é platônico, né? Eu não vejo o arquétipo. Eu vejo um complexo, um emaranhado de estruturas que são de linguagem, que são matéria orgânica, que são nós. E a partir dali, eu consigo acessar essa estrutura arquetípica. O arquétipo que é muito usado, pelo menos por mim, foi em vários atendimentos na depressão, foi o arquétipo do herói. Aqueles 12 passos do herói, onde tem ou podem ter mais ou menos passos, dependendo do desenho, né? Mas a questão é que o herói ele é uma estrutura arquetípica, e que ele vai falando de nós individualmente. Aí você fala, mas o herói foi o Hércules, sei lá. Quem é seu herói? Quem é seu herói? Responda aí nos comentários. Quem é o seu herói? Bom, mas todo herói tem algo em comum para ser um herói. Assim como o anti-herói também tem, né? A gente pode falar mais sobre as questões, até sobre a teoria de papéis, ou até sobre essas questões mesmo ligadas a como nós nos vemos, né? Agindo na vida. Na fenomenologia existencial a gente chama de Dasein, ser no mundo, que vai sendo a cada momento. Então ninguém é a ansiedade, ninguém é a depressão. Trago esses 4 tipos apenas para facilitar, porque é o que as pessoas buscam mais de pronto, né? E se alguém buscar autoconhecimento dentro de um atendimento, assim, uma primeira vez, a gente é muito levado às dores, por conta das dores, por conta do sofrimento. Vou encerrar esse vídeo com uma fala final apenas sobre essas recomendações centrais, que eu acho que elas têm um papel importante na saúde comum, né? No nosso convívio. Que depressão não é necessariamente tristeza, por mais que a tristeza apareça, e quando você identificar, perceber, veja qual função dessa depressão, se ela tem alguma finalidade. Se não tiver, dê alguma finalidade, dê nome às suas dores. A pior dor é a dor sem nome. Então, quando a gente fala de categorias e se te incomoda, não fique preocupado na inteligência artificial, nas buscas,
nos motores de pesquisa, não fique preocupado com isso, em querer se diagnosticar, porque tem algo que nós não conseguimos ver em nós mesmos. E olhar não é só se olhar no espelho, dá para se conhecer muito por meio do olhar externo também. E eu gostaria de encerrar com isso. Um forte abraço para todos vocês e até mais.